Olá, o nosso bate-papo hoje será sobre o cérebro, problemas que acontecem no sistema nervoso. Hoje eu vou conversar sobre o mal de Parkinson. E eu vou conversar com o Dr. Emerson Magno. Dr. Emerson, muito obrigado por ter recebido a gente para bater um papo sobre um problema que atinge milhares e milhares de seres humanos por esse Brasil, por esse mundo afora, que é o mal de Parkinson. Mas seria interessante se a gente definisse, para quem ainda não tem essa definição básica, do que é realmente o Parkinson. Então, Aldo, inicialmente agradeço pelo convite da entrevista de hoje. A doença de Parkinson é uma doença que foi descrita há muito tempo atrás, mais ou menos no século XIX, com um neurologista inglês, inclusive o nome dele era James Parkinson. A gente acabou homenageando ele e a doença recebe o seu nome como lembrança. E é uma doença que, apesar de se ter muitos estudos que tentam buscar a causa da doença, a gente tem alguns fatores de risco que podem estar relacionados à doença de Parkinson, mas a sua origem em si, a gente não tem muito claro ainda de o que é que faz essa doença surgir, o que é que leva o paciente a ter doença de Parkinson e o outro não ter a doença. Mas o que chama muita atenção da doença de Parkinson é que um dos sintomas dele que são mais frequentes é o tremor. O tremor é aquele que a gente tem como marco inicial da doença, o marco mais claro da doença, mas que muitas vezes não é o sintoma mais comum que o paciente acaba referindo. A gente sempre faz associação entre doença de Parkinson e o tremor, mas o tremor não é o sintoma mais comum da doença de Parkinson. A gente sabe que hoje em dia existem vários outros sintomas que vão estar associados a essa doença. Esse tremor ele fica muito característico, mas ele pode ser também de outros tipos de problema. Mas o que causa exatamente o Parkinson? A gente hoje temos algumas teorias que inclusive a doença de Parkinson poderia ter origem em fatores externos, ambientais. Existe também um componente genético que está presente em alguns casos, mas o que leva em si a doença a surgir, a gente não tem certeza. Alguns casos são muito claros que a doença ocorre em pacientes que são expostos de forma muito constante a pesticidas. Pessoas que trabalham em agricultura, pessoas que tomam muita água de poços artesianos em lugares contaminados. Então a exposição a pesticidas e alguns tipos de metais pesados podem aumentar o risco de ter a doença. Existe também o fator genético que, apesar de presente, ele responde por pouco mais de 1% dos pacientes que têm Parkinson. Então muitas vezes há sempre até o temor de um paciente que tenha o diagnóstico da doença, de o seu familiar, o filho, vir a ter futuramente, mas o risco genético ainda é bem pequeno. Mas o gatilho inicial talvez seja uma mistura de fatores ambientais, muitas que a gente não conhece ainda, e a questão genética que leva à predisposição futura da doença. Os tremores seria um sintoma, né? Digamos, seria um sintoma. Mas quais são os sintomas? Existem vários. A gente destaca, tira um pouco da genética e acrescenta também, pode ser uma ação química, né? No caso aí de algum metal pesado, como o senhor mesmo disse. Mas quais são os sintomas que o neurologista ele chega e olha, este é sintoma de Parkinson, haja vista que os tremores nem sempre definem essa doença. Isso mesmo. Nós temos alguns sintomas que chamamos de sintomas não motores, ou seja, não estão relacionados à parte muscular, por exemplo, e os sintomas motores. Então, os sintomas que são mais característicos das doenças, que o paciente tem que ter para fechar o diagnóstico da doença, a gente chama de bradicinesia, que na verdade são movimentos lentos. Então, o paciente acaba percebendo que ele não consegue fazer movimentos que ele fazia de forma bem rápida ou ordenada, como, por exemplo, pedir para abrir e fechar as mãos, ou movimentos ele já não faz isso. Ele já não faz com muita destreza. Outro sintoma também que é muito comum é a rigidez de membro. O paciente ele acha que os membros ficam muito tônicos, muito rígidos, muitas vezes com dificuldade de movimentar com leveza. Então, a rigidez de membro, a movimentação lenta dos membros, que acaba sendo refletida na mudança na escrita, a micrografia, escrita com letras pequenas, mas com dificuldade de escrever. Isso é um reflexo dessa movimentação lenta e também é um sintoma que acaba iniciando muitos anos antes do paciente ter o diagnóstico firmado pelo neurologista da doença de Parkinson. Então, a rigidez de membro, a lentificação dos movimentos e o tremor, que é um tremor bem característico, aquele tremor, a gente chama de tremor de contar dinheiro ou contar moedas, que é um tremor que o paciente tem mais quando está parado, está em repouso. Então, o paciente está em casa, relaxado vendo sua televisão, ele começa a perceber que o braço dele treme.
tremor lento. E é completamente voluntário. E é involuntário. Quando ele faz um movimento leve, como caminhar, esse tremor ele fica menos intenso, mas volta a ficar presente quando o paciente está em repouso, está relaxado. Outro sintoma também que é bem característico é a perda do equilíbrio, a gente chama de instabilidade postural. Então o paciente começa a ter quedas frequentes, ele tem mudança da postura, fica com o tronco curvado para frente. Então esses 4 sintomas são sintomas muito clássicos das doenças. Fora outros sintomas que são presentes, mas que muitas vezes não ajudam a gente a chegar ao diagnóstico. Como por exemplo, a perda do olfato, que hoje em dia com a infecção do coronavírus é um sintoma até que chama muita atenção. Mas a perda do olfato, ela pode anteceder o diagnóstico de Parkinson e os sintomas motores em cerca de 10, 15 anos, por exemplo. Então, perda do olfato, pesadelos noturnos, sono bem inquieto, alterações do humor, são sintomas que também fazem parte do diagnóstico da doença, mas que muitas vezes, como está associado a outras patologias, não ajuda a gente a se ter o diagnóstico. Os tremores normalmente são nas mãos, não é isso? Na parte superior do corpo. Só que o sistema nervoso ele é em todo o organismo do ser humano. Como é que funciona da cintura para baixo? Há alguma perda de movimento, alguma alteração? Então, o tremor ele pode estar presente, além dos membros superiores, das mãos, do braço, ele pode também estar presente na fala, alteração na fala. A fala do paciente com Parkinson ele fica com a intensidade da voz mais fraca do que deveria. Tá? É muito comum também um tremor mandibular. A boca dele pode também perceber tremor. Os membros inferiores, as próprias pernas também pode haver o tremor, apesar de não ser tão marcante quanto é nas mãos, mas também pode acontecer isso. Outra também característica que está às vezes associado é a dificuldade de deglutir. Como o paciente não consegue exercer movimentos de forma rápida, a bradicinesia, então ele não consegue deglutir a saliva, que nós fazemos inconscientemente o tempo inteiro. Ou seja, é levado a engasgar, alguma coisa assim, exatamente, com a própria saliva. Exatamente. Então, engasgo frequente, a hipersalivação, o paciente começa a escorrer saliva pela boca, porque ele não consegue deglutir de forma rápida e ordenada. Então, sintomas que acabam vindo também associados. E o tratamento? Antes de falar propriamente do tratamento, existem os exames, que naturalmente o neurologista solicita, né? O neurocirurgião, no caso do senhor também. Então, vai solicitar todos esses exames. Quais são os mais qualificados? Vamos começar pelo início, como diz o outro. Vamos fazer o seguinte, o início, o que a gente começa nos exames iniciais para a detecção do problema? A doença em si ela tem um diagnóstico que ainda é clínico, baseado na avaliação médica e nesses sintomas que nós estávamos comentando. Mas muitos exames de imagem ajudam a gente a afastar outros diagnósticos. Sabemos que várias doenças podem causar sintomas que nós chamamos de parkinsonismo, ou seja, é uma doença que parece muito com a doença de Parkinson, mas que não é a doença originalmente descrita. Então, um AVC, de acordo com o local que ele acontecer, ele pode dar sintomas parkinsonianos, por exemplo. Existe um tipo de hidrocefalia, chamada hidrocefalia de pressão normal, que é como de líquido no interior do cérebro, que também pode dar sintomas bem parecidos com a doença. Fora outras doenças também que podem causar sintomas semelhantes. Então, os exames mais solicitados, que nos ajudam a afastar causas secundárias, seria a ressonância magnética do encéfalo, que nos dá uma ideia se há alguma lesão cerebral que justifique aquele tipo de alteração motora, tá? Ou se justifique esse acúmulo de líquido que existe no cérebro. Então a ressonância magnética do encéfalo, que hoje em dia praticamente é quase como uma foto do cérebro, porque a gente tem detalhes anatômicos que até pouco tempo atrás não era possível de se ter com outros exames, seria talvez o exame mais importante para afastar causas secundárias. Outro exame também que nos ajuda, principalmente em pacientes mais jovens ou quando os sintomas não estão muito claros, você quer ter um reforço do seu diagnóstico, é um tipo de cintilografia, chamada cintilografia com um marcador chamado TRODA, que usa também o termo de espectro cerebral. Na verdade é um tipo de exame em que você coloca injeta no paciente na corrente sanguínea um pequeno marcador que vai circular pelo organismo, mas que ele vai acabar indo para a região do cérebro, tá? Porque ele contém a dopamina, onde no paciente que tem a doença de Parkinson, ele não consegue captar, porque realmente um dos fatores que marca a doença de Parkinson é a perda da dopamina. Ele não consegue mais produzir dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor que ajuda, entre outras funções, por regular o movimento.
Então, nesse exame, que é o espectro cerebral ou cintilografia controlada, você injeta essa substância, ela vai circular, aquela região do cérebro do paciente que tem doença de Parkinson, que nós chamamos de os núcleos da base, que deveria captar a dopamina para exercer a função do movimento, e ele não consegue mais fazer isso. Então você consegue ver essa perda de captação através de um exame de imagem, então isso nos ajuda muito a diferenciar a doença de Parkinson de outras doenças que são inúmeras, que podem muitas vezes nos confundir o diagnóstico. Tratamento. Antes do tratamento, tem cura? Infelizmente ainda não. Nós não falamos hoje em dia em cura para a doença de Parkinson. Tá? Existem várias pesquisas com célula-tronco, com medicamentos, mas não sabendo ainda a causa original, a causa principal, a cura também ainda não é possível. Tá? Mas existe tratamento diversos. A célula-tronco, só interrompendo o senhor, a célula-tronco realmente parece que parece que é um tratamento, digamos assim, top, né? E ainda assim não provoca cura. Ainda não. É muito promissor, talvez com um futuro próximo, mas a gente não tem ainda uma certeza de que isso vai funcionar. Então estamos ainda engateando um pouco no uso de célula-tronco, mas seria a terapia talvez mais eficaz, pensando a médio e longo prazo, para tentar curar a doença de Parkinson. Mas, qual é o tratamento, então, que existe hoje, que é prescrito pelo neurocirurgião ou neurologista? Hoje, então, nós tivemos diversas opções de medicamentos, que, em resumo, todos buscam repor aquilo que está faltando no paciente que tem doença de Parkinson, que é justamente a dopamina. Como há uma perda de dopamina, o paciente tem Parkinson, ele não consegue mais produzir dopamina, então a gente tenta repor a dopamina de uma forma sintética. Então existem medicamentos que ou agem semelhante à molécula da dopamina, o neurotransmissor, ou agem mimetizando o local que ele vai encaixar. Tá? Então nós temos remédios que servem justamente para compor isso. O problema é que o medicamento ele funciona muito bem durante muitos anos, mas no decorrer dos anos da evolução da doença, esses remédios que inicialmente tinham um efeito muito bom em reduzir todos os sintomas, deixam de ter? Eles começam a deixar de ter. Eles começam a ficar mais fracos, a sua potência, a sua ação, e o paciente cada vez mais tem que aumentar a sua dose de medicamentos até chegar a casos de pacientes que usam aí 20 comprimidos ou mais só para uma única doença, para tentar ter uma vida normal. E esses medicamentos muitas vezes acabam também desenvolvendo efeitos colaterais que são tão graves quanto a própria doença. Então, para casos como esse, existe também, em algumas situações, quando bem indicada, a possibilidade de fazer cirurgia para pacientes de Parkinson, para pacientes com estado mais avançado. E que tipo de cirurgia é essa, doutor? A cirurgia que hoje em dia é feita envolve você implantar um eletrodo, algo como um chip, um fio pequeno, um eletrodo que vai em algumas regiões cerebrais, que no paciente que tem doença de Parkinson, essas regiões estão desreguladas, estão hiperativas. Então esse eletrodo, ele é colocado no interior do cérebro do paciente, ele é ligado por baixo por um fio e fica conectado a um marca-passo. Externamente ele é semelhante a um marca-passo cardíaco, tá? Mas o interior trabalha de uma forma diferente. Então esse marca-passo cerebral, ele serve justamente para inibir regiões e tratar os sintomas que os medicamentos deixaram de funcionar. Então hoje em dia é uma cirurgia que é feita de certa forma, com uma certa frequência, e espero que essa cirurgia ela não cura a doença, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Ela ajuda o paciente, ela dá uma melhora muito boa de qualidade de vida, mas que infelizmente ainda não cura o paciente. Quanto tempo mais ou menos da cirurgia até que os sintomas sejam exacerbados, mais ou menos? Tem como se dizer, mais ou menos? Entre o início da doença e os sintomas, 5 anos seria um tempo médio. 5 anos. Normalmente após o diagnóstico da doença, 5 anos o paciente começa a experimentar as complicações da própria doença, quanto também do uso excessivo dos medicamentos. Então, há pacientes, claro, que têm uma evolução mais lenta da doença, 10 anos, e outros com uma evolução um pouco mais rápida. Tá? Tipicamente, pacientes mais jovens, que iniciam a doença aos 40 anos, ou menos de 50 anos. Essa era uma pergunta que eu realmente ia fazer. O senhor acaba de falar desse assunto, idade. Parkinson tem idade para atingir o ser humano? Ainda não tem uma idade. É muito mais comum em pessoas acima de 60 anos de idade, 65 anos, mais ou menos, essa faixa etária, os sexagenários. Mas há uma porcentagem de 5% dos pacientes que têm Parkinson que a doença inicia antes dos 40 anos de idade. Claro que esses casos, por ter uma vida mais longa daqui para frente, eles vão experimentar mais as complicações da doença
do que pacientes que iniciam com uma faixa etária mais elevada. Essa cirurgia que o senhor se referiu há pouco, ela também serve para as pessoas de 40 anos ou 45 anos que são acometidos da doença? Sim. Se não existe hoje em dia uma restrição para a idade do paciente para se fazer a cirurgia, desde que respeite as indicações que são bem restritas e o benefício que o paciente possa vir a ter com a cirurgia. Mas a idade em si hoje em dia não é limitante. E a cirurgia também vale a pena reforçar que ela depende muito da imagem do cérebro do paciente. Então, muitas vezes, para se fazer uma cirurgia de Parkinson, existe um protocolo de exames de imagem, principalmente a ressonância magnética, que é o exame principal, porque a boa parte da cirurgia é baseada na qualidade da imagem da ressonância magnética que a gente usa para fazer o planejamento de onde vai ser colocado o eletrodo, que é o chip cerebral. Isso é uma coisa muito importante, além também do que a gente vê na cirurgia, que muitas vezes, boa parte deles é feito com o paciente acordado, para a gente ver justamente já a melhora durante a própria cirurgia, você pede para o paciente mover as mãos, conversar com você, e a melhora já pode ser comprovada muitas vezes durante o próprio ato cirúrgico. E no caso aí a imagem mostra exatamente onde está a lesão. Isso, a imagem ela mostra para a gente, então, imprescindível, ela mostra o núcleo, então, um dos núcleos que a gente utiliza, e a localização, o núcleo ele tem um tamanho um pouquinho menor que um caroço de feijão, né, tem uma ideia. A gente tem que encontrar ele sem poder ver na cirurgia, baseado na imagem. Então, por isso que a imagem é muito importante para que a cirurgia tenha um sucesso e o paciente, claro, tenha a sua doença tratada de forma mais eficaz. Okay. Muito bem, eu conversei com o Dr. Emerson Magno, neurocirurgião, a quem agradeço muito, Dr. Emerson, por esse bate-papo com a gente e espero contar com o senhor em outra oportunidade para que a gente possa falar ainda mais sobre, além de Parkinson, sobre outros problemas do sistema nervoso do ser humano. Olha, você pode seguir a gente no Instagram, no Jagson Medicina. E no YouTube você pode ir para o canal Jagson Medicina e Saúde. Acompanhe a gente. Dr. Emerson, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Até outra oportunidade. Jagson, excelência e tradição no diagnóstico por imagem.